Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do quadrinho de terror barra horror Cinema Panopticon, do suíço Thomas Ott. Publicação da editora Dark Side Books. Se eu não me engano, esse é o primeiro trabalho do Thomas Ott que chega ao Brasil. Publicação que sai nesse formato livro, pouco menor do que o americano. Acabamento gráfico de excelência, a capa é muito chamativa, tem o verniz aplicado aqui. Publicação que conta com capa dura, tem aqui esta guarda em vermelho, papel couché de boa gramatura, 112 páginas em preto e branco, preço de R$ 49,90 e eu vou deixar o link na descrição para quem eventualmente quiser comprar esse material com desconto. Nós temos aqui uma obra diferente e bem interessante, tanto na narrativa como visualmente falando. É uma história muda, ela não tem textos, nem narrando a história, nem de diálogos, recordatórios. As palavras que tem, elas estão justamente no cenário, para orientar o leitor de certa forma. Primeiramente eu vou falar desse quadrinho sem dar spoilers, mas lá no final, e eu vou avisar, não se preocupem, eu quero comentar o final, qual foi o entendimento que eu tive em relação a Cinema Panopticon. Aliás, esse título aqui, ele tenta trazer duas palavras para justificar a própria ideia da obra. Então o cinema aqui na verdade se refere ao cinetoscópio, que foi uma espécie de predecessor do projetor de cinema. O espectador colocava o olho, né, no cinetoscópio e via as imagens em movimento, eram poucos segundos, acho que era no máximo 60 segundos, e depois ficava aquele looping, né? Então não existia o cinema em si. E também tem a palavra que é panóptico, né? Que é Cinema Panopticon, que se refere, galera, a uma arquitetura carcerária imaginada pelo utilitarista Jeremy Bentham. Seria um espaço de controle em que os guardiões observam os prisioneiros sem se deixarem ser observados. Um controle total e sádico de uma sociedade disciplinar. Sabe quando você consegue ter acesso, por exemplo, a uma planta? Você olha a planta de uma casa, de um prédio, você consegue ver tudo, mas, de uma certa forma, as pessoas que estariam embaixo não conseguiriam ver você. Então essa é a ideia do Panopticon. A publicação ela vai trazer basicamente 5 contos, sexto se você olhar o início da história, né? Onde basicamente abre com a garota. Basicamente nós temos uma garotinha que vai num parque de diversões com as suas moedinhas, os seus centes, e acaba se deparando com o Cinema Panopticon, onde existem aqui, ó, cada um dos projetores. Você tem aqui, por exemplo, o Profeta, a Garota, o Experimento, o Hotel, o Campeão, e aí ela deposita a moedinha e consegue assistir o que está dentro de cada um desses projetores. E aí vem a primeira história, que é do Hotel. Antes de eu até entrar no mérito com relação a cada um desses breves contos, né, eu quero falar um pouquinho do trabalho artístico do Otto, que conforme está colocado aqui na própria introdução, ele usa a técnica do Scratchboard, ou carta a grater. Primeiro ele faz o desenho em uma folha, e o copia sobre o papel de riscar, e enfim ele talha esse papel, que é escuro, com um estilete, criando esse efeito rasgado das pequenas linhas sobre a superfície. Lembra bastante o efeito da gravura. Então ele tem esse estilo artístico que acaba trazendo, né, uma sensação de algo mais sombrio, com esses risquinhos, lembrando rachuras, com um tom bem sombrio dentro da história.
Na primeira, o hotel, a garotinha observa um homem que chega num hotel que aparentemente está vazio e ele vai adentrando, se acomodando, até que chega na parte do restaurante, vê um grande banquete, acaba comendo, né, se alimentando, só que aí ele começa a passar muito mal. E é bem interessante o desfecho dessa história, eu realmente curti, foi uma das melhores aqui. Não tem como eu falar, galera, mais do que isso, senão eu vou estar entregando a própria história em si, né? Nós estamos falando aqui de uma publicação que traz histórias curtas. Depois nós temos O Campeão, que na minha opinião é a melhor que está contida dentro desse encadernado, onde nós temos, sabe, aqueles lutadores de telecat, né? Onde basicamente o campeão, o mascarado que detém o cinturão ali da versão WWE, ele acaba se deparando com a morte. Só que ele não se intimida, se precisar enfrentar a morte, ele vai fazê-lo. Só que a história, ela dá uma guinada e o leitor acaba sendo surpreendido. Eu gostei bastante dessa história, que inclusive ela tem tons muito tristes, melancólicos. Aí chegamos em O Experimento, que é uma outra história bem interessante, e essa aqui ela traz um certo humor negro, um alívio cômico, conforme a história vai sendo narrada. Basicamente, nós temos um homem que está fazendo um teste de visão, né, no oftalmologista, e o médico acaba fazendo um experimento com ele, dando alguns comprimidos. E a cabeça dele começa a pipocar, assim, caroços. E ele começa a ficar maluco, né? O que teria acontecido com ele? Ele retorna a esse oftalmologista e algo acontece. Bem interessante também essa história, e o próprio médico é desenhado com uma cara meio de sádico, assim, bem interessante. Aí nós temos a história O Profeta, que na minha opinião é a história mais fraca dentro desse encadernado aqui, onde o homem ele acaba encontrando um objeto, né? Um pequeno objeto que parece estar quebrado. E aí ele vai montar uma espécie de quebra-cabeça. E aí quando ele consegue montar, algo muito aleatório acaba acontecendo, né? E não posso falar, mas talvez o que ele tenha montado ali chamou a atenção de alguém, que acaba levando ele. E aí nós chegamos ao final da publicação. E aqui, galera, eu vou dar a minha interpretação do que eu imagino que seja esse final, tá? Então, se eventualmente você não leu a publicação, quer ler, você para o vídeo por aqui, se bem que eu acho que vale a pena você ver até o final, porque eventualmente você pode ter uma interpretação diferente quando lê esse material. Não é algo objetivo, ele realmente vai depender da visão de cada leitor. Na minha interpretação, a garotinha, na verdade, ela faz parte do próprio filme. Na verdade, quem está no cinema Panopticon é o próprio leitor, nós que estamos olhando cada uma dessas histórias. Se o leitor observar bem, essa garotinha, ela passa justamente por cada um dos protagonistas desse conto. Enquanto ela está ali caminhando pelo parque de diversões, ela encontra cada um deles. E na minha ideia, na verdade, nós estamos aqui num grande looping, como a própria ideia do cinetoscópio, né? De que as imagens elas duram um determinado período e aí elas retornam ao início. Então ele sempre vai ficar nesse looping. Então a história que abre com a garota fecha justamente com a garota, com ela colocando a moedinha e aí ela se assusta e sai correndo, né, do cinema Panopticon. Então a minha ideia é que trata-se justamente de um looping, onde nós somos os observadores e não a garota. Ela também faz parte aí desses filmes, desse projetor aqui de cinema. Repara aqui, ó, ela encontra o campeão, ela depois vai encontrar o rapaz do óculos e assim por diante, até depois ela chegar, opa, desfocou,
Bom, eu tive que fazer um corte aí porque simplesmente desfocou e não voltava mais. De qualquer forma, galera, eu gostei da publicação, achei ela diferente, tanto em termos artísticos, com essa utilização da técnica que traz um elemento mais sombrio para dentro da história. A própria narrativa do Thomas Otto é muito bem feita também. As histórias são muito bem contadas. Eu gostei de todas elas, não tem nenhuma história ruim. Obviamente tem histórias melhores e outras nem tanto, e a própria ideia da publicação, né, trazendo o leitor para dentro da história como observador, né, e fazendo toda essa interpretação, pelo menos esta foi a que eu tive. Então que nota que eu dou para Cinema Panopticon de Thomas Otto, um material realmente muito interessante, eu dou a nota 9,5. Mas por que você não dá 10, Fernando? Você deu 9,5, por que não 10? Porque nem todas as histórias têm a mesma qualidade. Talvez eu esteja sendo exigente demais, eu sei disso. Mas eu não achei que todas as histórias estão ali niveladas. Tem uma certa diferença entre uma e outra em termos de qualidade. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu indico esse material para vocês. É uma experiência diferente de leitura. Então é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!